Olá, espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é José Cláudio e hoje, no primeiro Congresso Internacional de Pediatria, uma abordagem multiprofissional, nós iremos abordar um pouco sobre a importância do aleitamento materno, né, com relação à saúde e bem-estar. Então, a gente vai estar aí explorando um pouco dos benefícios do aleitamento materno para a saúde e o bem-estar das mães e dos bebês. É, Me apresentando brevemente para vocês, eu sou enfermeiro de formação. Me formei no ano de 2019.2. Depois de formado, tive a oportunidade de atuar frente ao Programa Nacional de Imunização a nível municipal em Lagoa dos Gatos, Pernambuco. Também atuei como diretor administrativo da unidade de saúde do município e também já trabalhei como enfermeiro emergencista. Também já atuei como enfermeiro emergencista. E aí, o que acontece? Ainda me apresentando um pouco para vocês, eu sou pós-graduado em saúde pública, com ênfase em vigilância em saúde mental, em enfermagem do trabalho, dermatologia aplicada à enfermagem e também eh, faço parte de um programa de pós-graduação de saúde da população indígena. E aí, atualmente, eu estou como mestrando em ciências com ênfase em saúde pelo programa de pós-graduação em saúde e desenvolvimento socioambiental da Universidade de Pernambuco, campus Garanhuns. Desde sempre, né, eu tive o despertar para essas temáticas que tratam do aleitamento materno, tendo em vista que essa temática é uma temática que é de grande relevância para a sociedade contemporânea. E aí, atualmente, como professor universitário, né, eu sempre venho falando da importância dessa temática nos meios digitais, na sala de aula, nos encontros, em todas as possibilidades que eu tenho, é uma temática que eu realmente gosto muito e me identifico para falar sobre. O aleitamento materno ele é considerado fundamental para a saúde das crianças e ele deve ser incentivado em todas as esferas da sociedade. No Brasil, apenas cerca de 41% das crianças recebem esse aleitamento materno exclusivo, que seria aquele aleitamento que seria ali do período de 0 a 6 meses de nascido. E segundo dados do Ministério da Saúde ainda, essa situação ela é uma situação alarmante, né, e que precisa de uma atenção imediata, pois o aleitamento materno exclusivo é a forma mais eficaz de garantir que o bebê tenha, né, acesso ali a uma alimentação completamente saudável e que, além de ser uma alimentação completamente saudável, ele não vai precisar de outros meios, né, para suprir a demanda do bebê. Então, é um leite rico, né, em anticorpos, em vitaminas, em minerais, que vai garantir ali todos os suprimentos necessários para a vida daquele bebê. E aí, qual é a importância do aleitamento materno? A gente vai falar um pouco sobre as recomendações do Ministério da Saúde, né? O Ministério da Saúde, ele recomenda esse aleitamento materno como a melhor forma de alimentação para a criança de até 6 meses de idade. E esse aleitamento ele vai contribuir para a redução de determinadas doenças, de determinados agravos, né? E, sobretudo, vai melhorar a saúde em geral da população, das crianças, mais precisamente. Ou seja, esse leite materno, ele vai contribuir de todas as maneiras possíveis para o bem-estar e saúde dessa criança, ao ponto de que vai estar, inclusive, ajudando na redução da mortalidade infantil. E aí, com relação às taxas do aleitamento materno exclusivo, né, no Brasil, apenas 39%, de 39 a 40, 41% da população infantil é alimentada de forma exclusiva com leite materno, né, até os 6 meses de idade, de fato. E esse é um número muito abaixo da meta que é preconizada pelo Ministério da Saúde. Ou seja, cabe a nós, enquanto profissionais, alguns que ainda não se formaram enquanto futuros profissionais e enquanto eternos estudantes, estarmos sempre nos aprofundando sobre essa temática e buscando identificar de fato o que ocorre para que esse aleitamento ele ainda não seja, ele ainda não tenha, né, uma apresentação aí nas suas taxas que seja significativamente maior, né, tendo em vista que 39% é uma faixa ainda considerada bem abaixo do que a metade da população infantil.
Qual é o impacto desse desmame precoce? O que é que esse desmame precoce, né, ou até mesmo essa situação de que algumas mães sequer tentam amamentar, né, e há também, por outro lado, obviamente, aquelas que tentam, mas que não conseguem devido às várias tentativas, sem êxito, né, mas a gente está falando aqui em específico daqueles casos em que, por exemplo, né, a oferta ela foi tirada, por exemplo, por livre escolha. Então, esse desmame, ele pode levar a uma série de problemas com relação à saúde do bebê, né? E também à saúde da mãe, tendo em vista que, à medida que a mãe amamenta, isso vai trazer benefícios tanto para ela quanto para o filho. Então, isso aí vai estar fazendo o quê? É, vai estar incluindo o risco de doenças infecto-contagiosas, tendo em vista que a imunidade do bebê vai ter uma tendência ali para estar reduzida, para estar mais fragilizada, vai ter uma propensão maior para o risco de obesidade, né, de diabetes na infância, tendo em vista que algumas pessoas, alguns responsáveis acabam dando leites que não são indicados para aquela criança, né, que não tem a fórmula ideal para aquela criança e que isso vai estar gerando impacto na saúde pública a longo prazo, né? Porque isso vai estar gerando adoecimento para a população infantil, que consequentemente vai voltar para os serviços de saúde precisando de uma assistência. E aí a gente vai falar de alguns conceitos que são conceitos considerados fundamentais no aleitamento materno. A gente vai entender um pouco aqui quais são os tipos de aleitamento existentes e os benefícios associados a esses tipos de aleitamento. O aleitamento materno exclusivo, como eu já coloquei para vocês, é aquele onde a criança ela só vai receber o leite materno durante os 6 primeiros meses de vida, é o que o Ministério da Saúde recomenda, sem outros alimentos ou líquidos. Ou seja, não vai precisar dar um chazinho, né? Como alguns mitos trazem aí, né? Alguns meios de divulgação trazem aí alguns mitos e verdades sobre a temática e colocam que vai ser preciso dar chás e outros líquidos para essa criança que vai estar em aleitamento materno exclusivo. Não precisa, gente. O aleitamento predominante, ele vai ser aquele onde vai ser sim permitido a introdução de outros líquidos, mas não alimentos sólidos, né, além do aleitamento materno. Ou seja, após aquele período ali dos 6 meses, a mãe vai estar podendo introduzir, né, na alimentação daquela criança outros alimentos de forma líquida, a ingesta hídrica de fato também. Depois a gente vem com aquele aleitamento materno misto, que é o aleitamento materno, onde vai ter uma combinação do leite materno com a fórmula e com alimentos sólidos, né? Então é importante que nesse período haja a compreensão de que esse período ele é essencial também para que a criança possa estar reconhecendo os sabores dos alimentos. Com relação às variações do leite materno, ele vai variando ao longo do dia, né, tanto na composição quanto na quantidade, para atender às necessidades do bebê. E as fases do aleitamento materno nada mais é do que quando inclui aquela etapa ali onde vai estar sendo ofertado o colostro, que é um leite de transição, né, e o leite maduro. Depois, perdão, o leite colostro, que vai ser aquele mais inicial, no início da mamada, que vai ser rico em nutrientes e anticorpos. Depois, aquele leite de transição e depois o leite maduro, né, como aquele leite que já está ali numa etapa de maturação mesmo, certo? Onde cada uma dessas etapas desse leite, o leite vai se apresentar com uma característica única. Quais são os benefícios imediatos desse leite para o bebê? A nutrição adequada, proteção do sistema imunológico, tendo em vista que aí vai haver a transmissão de anticorpos da mãe para o bebê, que são fundamentais para esses primeiros meses de vida da criança. Quais são os benefícios para a mãe? O aleitamento ele vai desenvolver, por exemplo, a proteção para que reduza o risco de câncer de mama e ovário na mãe, né? Além de fortalecer aquele vínculo que deve existir ali de mãe e filho. Por isso que é, inclusive, recomendado, né, que durante o parto, assim que o parto ocorrer, haja o contato, né, da mãe com o bebê e que haja ali ainda naquelas primeiras horas de vida da criança, né, o processo do aleitamento,
É importante esse aleitamento ali no momento do parto, no momento pós-parto, né, ainda na maternidade, por dois principais motivos. Primeiro, garantir a efetivação do vínculo entre mãe e filho. Segundo, e não menos importante, garantir que através daquele momento os profissionais ali presentes, eles possam estar observando, né, e tomando medidas com relação a questão das orientações necessárias para aquela mãe. Ah, será que essa mãe está sabendo amamentar? Será que essa criança está pegando corretamente a mama? Então, é naquele momento, é naquele lugar onde está mãe e profissional, mãe e bebê, que vai haver, né, um espaço de realmente troca, né, de conhecimento, de saberes, né, para que isto aconteça de uma forma segura. E aí, eu trago para vocês, né, que esse aleitamento materno, ele vai tanto prevenir as doenças crônicas, né, que são aquelas doenças consideradas doenças não transmissíveis, lá na infância, como a obesidade, a diabetes, a hipertensão, né? Ou seja, esse aleitamento ele tem mostrado um aumento significativo na redução desses casos ao longo dos anos, assim como também esse aleitamento materno exclusivo, ele vai servir como uma prática que pode desempenhar aí um papel crucial na prevenção dessas condições, promovendo um desenvolvimento saudável e uma condição de equilíbrio, como a gente já discutiu, tanto para a mãe quanto para o bebê. E aí, quando a gente fala, né, dos benefícios do aleitamento, a gente destaca aí que estudos científicos estão trazendo à tona, né, de que a amamentação associada a uma menor prevalência de obesidade infantil, né, de diabetes 1, de diabetes 2, além de contribuir para a doença, para a não ocorrência, no caso, de doenças cardiovasculares, ali na etapa da adolescência. Então, essa amamentação, gente, ela vai fortalecer a microbiota intestinal, ela vai ser essencial para a saúde metabólica da criança, especialmente nos primeiros 1.000 dias de vida, né? Um período que é crítico para o desenvolvimento infantil. Quais são os desafios? Né? Dentre tantos desafios e dificuldades, a gente pode destacar, né, aí a questão da prática adequada, como a gente já discutiu. Então, é muito importante que na maternidade ainda seja discutido sobre essa prática, né? Essa prática seja apresentada para as pessoas, para as mulheres, para as mães, né, como uma prática que deve ser feita de modo seguro, né? Então, essa pega incorreta, né? A perpetuação de mitos culturais, o retorno ao trabalho das mães. A gente é garantido por lei que a mãe tem direito a sair do trabalho em alguns momentos, né, do expediente para amamentar seus filhos, né? Durante um certo período de tempo. E aí, gente, essa questão cultural também, a prática, o preconceito que ainda existe com relação à prática do aleitamento materno em vias públicas. Gente, aleitamento é um direito da mãe e da criança, certo? Então, não existe essa de que é feio alimentar na rua. A alimentação nos 6 primeiros meses de vida ela vai acontecer por demanda espontânea. O bebê vai chorar, o bebê vai, né, evidenciar ali que está sentindo a necessidade do aleitamento e a mãe vai fazer por demanda espontânea. Então não tem como, né, imaginar qual é a próxima vez que aquela criança vai pedir o leite. Óbvio que a gente consegue pré-estabelecer um tempo estimado, né, com relação à rotina que a gente vai criando ali. Mas aí a gente não consegue saber de fato qual vai ser o horário exato em que aquela criança vai ter a demanda, né, do aleitamento. Além disso, gente, existe muito a prática do apoio familiar, né, e do apoio social, que é considerado um obstáculo significativo. Ah, quem nunca ouviu a expressão, no meu tempo era farinha neném, no meu tempo era leite de vaca, no meu tempo era tudo criado com leite de cabra. Ah, desse tamanho e ainda está fazendo aleitamento materno, ainda está pendurada no peito, são expressões que partem de uma cultura ainda, né, de desconhecimento mesmo dos benefícios desse aleitamento, né? E são expressões que são corriqueiras,
na vida de muitas mulheres. Então, isso faz com que se torne um obstáculo ainda maior, né, para que esse aleitamento de fato ele aconteça. Demandando, gente, da implementação de políticas públicas que consigam promover ali um ambiente realmente de apoio, né? Como salas de amamentação e a licença maternidade. Quando a gente vai nos banheiros dos shoppings, por exemplo, a gente consegue identificar que aqueles banheiros ali, eles têm um espaço para a troca de fralda. A gente consegue identificar que durante o shopping, durante o percurso dos shoppings, né, existem espaços para o aleitamento. E para aqueles que ainda não existem, sinto muito, mas não é o que deveria ocorrer, né? Porque à medida que isto ocorre, gente, é um direito da mulher que está sendo negligenciado. Aconselhamento no pré-natal. As consultas de pré-natal, elas acontecem, né, de forma regular. E aí o Ministério da Saúde, ele preconiza que as mulheres elas tenham aí um tempo, um quantitativo de no mínimo 6 consultas durante, né, o período gestacional. E que até 28 semanas, essas consultas elas sejam mensais. De 28 a 36 semanas, essas consultas passaram a ser quinzenais. Logo após essas 36 semanas, essas consultas passaram a ser semanais e sabendo que a consulta de pré-natal ela acontece com essa certa regularidade, mas que, a depender da demanda, a mulher pode se sentir à vontade e confiante para voltar à unidade no momento em que ela achar pertinente, né? E nessas consultas é recomendado que haja o aconselhamento, que haja o apoio no pré-natal, porque são ferramentas que são consideradas essenciais, né, fundamentais para preparar as mães, as famílias para esse aleitamento materno, promovendo, portanto, um ambiente de segurança e um ambiente, consequentemente, de acolhimento para a amamentação desde o início. Qual é o papel da equipe multiprofissional? Né? Essa equipe multiprofissional composta por médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos e tantos outros profissionais. Eles têm o papel ali de oferecer suporte, né, de oferecer informação contínua sobre o aleitamento, garantindo que as mães elas tenham acesso, né, a recursos e orientações frequentes. E aí, existe uma iniciativa do Hospital Amigo da Criança, que é um hospital que ele promove, que é uma iniciativa que ela promove, né, dentro do âmbito hospitalar, práticas que incentivam o aleitamento materno nos hospitais, garantindo que os profissionais de saúde estejam ali preparados para apoiar as mães na amamentação logo após o parto. Gente, essa iniciativa do Hospital Amigo da Criança é uma iniciativa muito importante. Dentre a importância que essa iniciativa apresenta, a gente pode destacar o que eu já mencionei para vocês anteriormente, né? O fato de que, à medida que a mãe amamenta ali naquele hospital, os profissionais de saúde eles conseguem estabelecer uma relação de confiança entre profissional e genitora, entre profissional e mãe, né, entre profissional e filho, entre profissional e pais e demais familiares, com relação a orientações, né, da prática segura do aleitamento. Gente, existe uma ferramenta que ela é considerada essencial, né, no contexto do aleitamento materno. E essa ferramenta se chama Educação em Saúde. A educação em saúde para famílias, né, e para as pessoas que estão envolvidas no processo do cuidado, para os cuidadores, é crucial para desconstruir, né, o aleitamento, para desmistificar aí as crenças, né, as mentiras com relação, os mitos com relação ao aleitamento e criar uma condição social ali de suporte, né, que incentive esse aleitamento e que aumente, consequentemente, essa taxa de sucesso no aleitamento exclusivo, tendo em vista que, como a gente já viu desde o início de tudo, né, esse aleitamento ele ainda apresenta uma taxa relativamente baixa perante o que é esperado, né, diante do que é preconizado pelo Ministério da Saúde. Campanhas de incentivos, né?
As campanhas nacionais e globais, né, como a Semana Mundial do Aleitamento, que acontece justamente no Agosto Dourado, tem um papel vital na conscientização sobre os benefícios do aleitamento, né? Ele traz aí a promoção de normas sociais favoráveis à amamentação. Então, o Agosto Dourado, né, é uma campanha em alusão ao aleitamento materno, e o dourado vem justamente do padrão ouro que esse leite ele vai ter com relação a o suporte para a alimentação da criança, né, e com relação também à proteção e prevenção de doenças na mãe, né, e isso está relacionado principalmente, né, com o fato de que essas pessoas, esses profissionais, estudantes, né, mães, pais e familiares param nesse mês de agosto para fazer alusão a essa causa, né, e incentivar de fato que essa prática seja uma prática corriqueira. Mas ainda falta muito para conseguir chegar, né, no que é preconizado, no que é estimado que aconteça. E por que falta tanto? Talvez porque também ainda faltem políticas públicas, né? Ou talvez porque as políticas públicas elas ainda foquem, por exemplo, no mês de agosto para que essa pauta ela seja trabalhada. É necessário que essas campanhas de incentivo ao aleitamento elas aconteçam de forma mais recorrente, né? E de forma mais firme, de modo que, de fato, né, ela consiga chegar para mais pessoas e consiga, consequentemente, através desse percurso, alcançar um número maior de mulheres que estejam no processo de aleitamento materno, né? E que, consequentemente, isso traga resultados positivos para a saúde pública. E aí eu trouxe aqui estudos de casos e exemplos práticos, né? Na apresentação de casos clínicos que ilustram, né, os impactos do aleitamento materno. Criança com obesidade precoce. Análise de uma criança com obesidade precoce e seu histórico de desmame precoce, destacando a correlação com a saúde a longo prazo. Gente, essa criança com obesidade precoce, ela pode desenvolver aí diversas outras patologias, né, diversas outras doenças relacionadas, por exemplo, à obesidade. E o que acontece? Como a gente já viu, o aleitamento materno, né, o desmame desse aleitamento, ele pode, além de outras doenças, como a gente já mencionou, diabetes tipo 1, tipo 2, hipertensão, né, também gerar na criança a obesidade precoce, além de também desconstruir ali a questão do vínculo afetivo, né, gerando na criança uma condição de estresse, de ansiedade. Então, é importante a gente saber, né, que essa prática do desmame precoce pode sim estar correlacionada com o aparecimento de outras doenças a longo prazo. Sucesso do aleitamento exclusivo. Um relato de um caso, né, de sucesso em aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade da criança, evidenciando o impacto positivo na saúde da criança. Gente, quando a gente traz aqui essa realidade, né, a gente traz casos e mais casos que deram certo do aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade, sem precisar da ingesta, né, da inserção de líquidos, né, de chás, por exemplo, e que isso evidencia cientificamente, né, o quanto é benéfico para a mãe e para o bebê, protegendo ali, né, ambos de doenças, né, que são doenças que poderiam estar, né, se instalando, né, no organismo daquelas pessoas. Com relação aos resultados de programa de incentivos, existem programas de incentivo, né, ao aleitamento materno nas unidades básicas de saúde e na estratégia de saúde da família, né? E isso se dá justamente pautado nos benefícios observados, né? Quais são os benefícios que esse aleitamento traz? Então, por isso que esse aleitamento ele é tão incentivado ainda, né? E deve continuar sendo. Como a importância do aleitamento materno é fundamental para a mãe, né, e para o bebê ali no contexto da sua saúde, que esse aleitamento ele vai estar contribuindo na nutrição adequada, fortalecendo o sistema imunológico, prevenindo doenças crônicas não transmissíveis, incentivando e apoiando a amamentação, né, que é uma prática que é essencial para garantir um futuro mais saudável para as nossas crianças. Então é importante sim, gente, que nós, enquanto profissionais e futuros profissionais da saúde, estejamos cada vez mais,
né, pautados nessa causa, trazendo para discussão essas causas, né, para que essa prática ela se faça cada vez mais presente no contexto da população, né, e que essa causa ela não seja uma causa específica do agosto dourado, que ela seja uma causa que seja discutida em todos os meses do ano, né, em todos os dias do ano. E aí, gente, por fim, né, eu queria trazer para vocês que esse aleitamento materno, né, é uma prática que é discutida todos os anos no mês de agosto, né, no agosto dourado, e que esse dourado ele faz alusão, como eu já coloquei para vocês, ao caráter padrão ouro do leite materno, né, pelo conforto, pela qualidade que esse leite pode trazer para a vida das pessoas, certo? E também colocar para vocês que há aí a importância de que esse leite materno, de que essa prática do aleitamento materno, ela ocorra não somente no mês de agosto, mas também em todos os demais meses do ano, né? E que essa prática ela seja uma prática cada vez mais frequente dentro da população, né, no contexto da população, a fim de que os mitos, né, a fim de que as dificuldades, a fim de que todos os desafios que perpetuam a prática do aleitamento materno, eles possam serem desconstruídos ao longo do tempo. E isso vai favorecer, sobretudo, né, a saúde da mãe, a saúde da criança, o vínculo afetivo, a confiança, né? Estudos também apontam que a prática do aleitamento materno está relacionada também ao desenvolvimento cognitivo da criança. Então, a gente vê aí que são vários os fatores que influenciam na prática do aleitamento materno, né? E que esse aleitamento materno influencia também em outras instâncias da vida da criança. Essa discussão, né, frente ao primeiro Congresso Nacional Internacional em Pediatria, né, que traz aí uma abordagem multiprofissional, faz menção ao fato de que não somente o médico, ou não somente o enfermeiro, ou que não somente o nutricionista, né, vai ser responsável por estar perpetuando, estar disseminando informações acerca do aleitamento materno, mas sim um todo. Né? É importante que, além de uma abordagem multiprofissional, também exista, frente a essa temática, uma abordagem interdisciplinar. E que essa abordagem interdisciplinar, ela parta da perspectiva de que, à medida que eu tenho uma equipe multiprofissional e essa equipe troca conhecimentos de fato, né, onde eu contribuo com o meu saber, a nutricionista ou o nutricionista contribui com o saber dele, o médico ou a médica, o técnico ou a técnica de enfermagem, o fisioterapeuta, a fisioterapeuta, enfim, que todos os profissionais que estejam envolvidos ali naquele processo, eles possam, de fato, trabalhar de forma interdisciplinar, né, trocando conhecimento, trocando saberes, valorizando principalmente e, sobretudo, os saberes também daquela mãe, né? A gente tem aí a realidade de mães que são mães de comunidades ribeirinhas, quilombolas, indígenas, que devem ter também os seus saberes e as suas práticas respeitadas, né? Partindo aí do princípio de que esse conhecimento ele deve ser valorizado cada vez mais, certo? Então, quero colocar para vocês, né, essa questão de que é importante que exista de fato uma rede de apoio e que essa rede de apoio se fundamente não somente em um único profissional, mas em vários profissionais que estejam envolvidos naquele processo do aleitamento, naquele processo do cuidado, bem como também todas aquelas pessoas que fazem parte daquele contexto familiar. É muito importante que a mãe, que a criança, que a família se sinta segura quanto a essa prática. Também gostaria de trazer para vocês uma reflexão com relação à questão dos bancos de leites, né? Infelizmente, os bancos de leites, eles ainda passam por dificuldade com relação à questão do abastecimento. Então, é muito importante, pessoal, que nós estejamos cada vez mais incentivando, né, que esses bancos de leites estejam sendo reabastecidos, que esses bancos de leite estejam sendo visitados. Ah, mas eu tenho dúvida, eu não sei o que eu posso fazer com relação a essa prática para poder doar leite materno, né? Então eu posso estar procurando a unidade básica de saúde para saber com a minha enfermeira, com o meu enfermeiro, com o médico do meu posto, com a médica do meu posto, o que é que eu posso estar fazendo para estar contribuindo nessa prática também,
né? Além disso, também gostaria de chamar a atenção de vocês com relação à prática de mulheres que relatam, né, que precisaram deixar de amamentar muito cedo porque precisaram voltar para os seus trabalhos, principalmente para aquelas mulheres que vivem em situação, né, de empregos informais, onde acaba que elas por vezes são autônomas, agricultoras, e que se elas não trabalharem, elas não vão ter o provimento do lar. Né? E aí o que acontece? É muito comum hoje esse padrão, né, de que as mulheres se tornaram chefe de família. Então, o que acontece? Isso acaba fazendo com que essas mulheres, né, deixem aí a prática do aleitamento materno um pouco mais precoce. Mas é muito importante também destacar que nós, enquanto profissionais, temos o papel de educar, né, a população, para que a população saiba que essa prática do aleitamento é muito importante que nós saibamos, né, que diante de situações como essa, devemos sim estar sempre orientando as mães, né, as mulheres, a fazer a ordem mecânica do leite materno, deixando esse leite ali preservado na geladeira ou no freezer, sabendo que na geladeira esse leite vai ter um tempo menor, né, e que no freezer ele pode passar por até cerca de 15 dias, desde que bem armazenado. Então é muito importante que a gente esteja orientando com relação às múltiplas possibilidades que a mulher tem frente a essa temática, frente a situações como essa de precisar, né, deixar o aleitamento ali de forma precoce, devido ao fato de precisar voltar para o contexto do trabalho, né? Então, gente, eu gostaria de agradecer ao primeiro Congresso Internacional de Pediatria pela oportunidade de estar aqui trocando experiência com vocês, né, de estar aqui falando de uma temática que é tão importante e relevante para a sociedade contemporânea. Né? Essa primeira imagem, eu acho que ela diz muito sobre essa temática. Né? Se fôssemos avaliar cada imagem diz muito sobre, né, os benefícios aí, sobre a importância desse aleitamento. Eu particularmente consigo ver, né, segurança, confiança, né, uma criança saudável, enfim, dentre tantos outros aspectos positivos que a gente pode destacar, sobretudo, a gente destaca a presença aí de uma pessoa que está em plena condição de bem-estar, né? Na verdade, as duas. Então, mais uma vez, reforçar meus agradecimentos ao Congresso de Pediatria e também, né, agradecer a vocês por estarem assistindo, né, esse momento, por estarem se propondo a conhecer mais sobre essa prática do aleitamento materno, que é uma prática tão importante para a sociedade contemporânea, né, para a saúde, né, da população em geral. E eu espero muito, de verdade, né, que esse conhecimento adquirido, que essa troca de conhecimento que aqui tivemos, ela não se limite somente a este momento, né, que seja uma prática que vocês possam levar para a vida de vocês, para o trabalho de vocês, para a faculdade de vocês, para a pós de vocês, né, mas que vocês possam estar realmente perpetuando essas formas de conhecimento, né, acerca do aleitamento materno, para além, né, desse encontro. Muito obrigado a todos.